Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Dutra de volta, dando prosseguimento então aqui ao nosso canal de entrevistas. Lembrando que a ideia aqui é sempre trazer pessoal para falar sobre economia, mercado financeiro, investimentos no geral e muito além disso também falar sobre comportamento, negócios, cultura e por aí vai. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre um tema que aí é o futuro das finanças, mas que já é muito presente aí no nosso dia a dia, que são as criptomoedas, os criptoativos no geral e tudo que gira em torno desse universo. E para isso, hoje, eu recebo aqui a Eduarda Lobato, ela que é graduanda em marketing, mas ela é entusiasta aí do Bitcoin, outros ativos digitais em geral. Tem uma comunidade muito boa aí que segue ela nas redes sociais, depois ela passa a arroba dela ali para vocês. E ela também se diz entusiasta da Escola Austríaca de Economia, e além disso, também ela é redatora do Livecoins e criadora de conteúdo lá na Arthur Mining, que é uma mineradora de bitcoins feita por brasileiros. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença aí. Seja bem-vinda, Duda. Eu que agradeço, obrigada. Muito bacana a iniciativa de trazer pessoas, né, para falar sobre finanças e tudo mais. E eu acho que dentro desse cenário é inevitável comentar de criptomoedas, Bitcoin e tudo mais, que é o que está surgindo já faz um tempo, mas agora tem ganhado cada vez mais força, né? Isso aí. Para a gente começar, antes do nosso tema em si, eu só queria entender ali um ponto da tua própria apresentação. O que seria exatamente essa escola austríaca de economia ali que tu nos fala? Então, a escola austríaca, algumas pessoas, elas às vezes acham que é um lugar específico que estuda economia. Mas a escola austríaca é uma das vertentes de economia que a gente tem várias, tem a escola keynesiana, tem a inglesa e tudo mais, e aí tem a austríaca, que é mais voltada para livre mercado, redução do Estado, da imposição do Estado na economia, privatização de empresas estatais e a própria regulação da economia por ela mesma, pela oferta e demanda, e não por uma imposição do Estado ou leis e tudo mais. Então, trata de, digamos assim, um conceito mais livre de economia. Aí essa liberdade que acaba fechando com essa questão das criptomoedas e tal, que traz essa liberdade, né, do Isso, indivíduo. a própria descentralização, né? Não deixar a economia ou o dinheiro na mão do Estado. O livre mercado também a gente pode até relacionar um pouco, porque hoje tem surgido diversos ativos, então a competição entre eles a gente pode associar a isso também. Então, a escola austríaca ela conversa muito com muitos fundamentos do próprio Bitcoin. Então, eu acho que quem entende um pouco de escola austríaca acaba se ficando mais atraído pelo Bitcoin e vice-versa, né? Beleza. E aí, para o pessoal que aterrissou aqui agora, não faz a mínima ideia que são criptomoedas, né? Um leigo que não tem a mínima noção, queria que tu desse um primeiro conceito, assim, como se fosse o cara clicou no Google Eduarda lá, o que são criptomoedas? Tá. Criptomoedas é basicamente todo tipo de ativo digital que está assegurado por criptografia. Criptografia é o que faz basicamente tudo na internet ter uma maior segurança. Mas, digamos assim, o Bitcoin e as outras moedas que surgiram depois foi a primeira forma, digamos, de dinheiro digital usando criptografia. Então, criptomoedas é basicamente isso, uma moeda que usa criptografia. E quando a gente fala assim no conceito de criptoativos e criptomoedas, é a mesma coisa, um está dentro do outro, e existem vários tipos de criptoativos, as criptomoedas são criptoativos. Então, é basicamente isso que você falou. Criptomoedas, elas são criptoativos, está dentro da categoria criptoativos. Criptoativos, eles são basicamente todos esses ativos que agora estão no nosso mundo digital. E criptoativos não estão dentro de criptomoedas, mas as criptomoedas estão dentro dos criptoativos. Então, a gente tem, por exemplo, tokens, finanças descentralizadas, né, que é DeFi, a gente vai falar daqui a pouco, NFTs, tudo isso que está agora surgindo dentro desse mundo digital, que usa criptografia, é criptoativo.
Aí a gente tem as categorias, as criptomoedas, os NFTs, os DeFi, os tokens e tudo mais. Certo. E Então, para quem... um está dentro do outro, mas criptoativos é o que engloba tudo. Um universo um pouco maior. E quem quer para as criptomoedas em si, assim, quem quer começar a investir, assim, por que chama isso chama tanta atenção? Quais são os atrativos, né? Quais são as principais vantagens de investir hoje nessa modalidade? Bom, eu acho que é mais assim, querendo ou não, tem toda a questão tecnológica de ser uma coisa nova, de que todo mundo está falando. Hoje, o nosso próprio dinheiro ele já deixou de ser físico e ele é digital, com o Pix, com as transações, né, na internet, aplicativos e tudo mais. Então, o próprio dinheiro fiduciário que é o que a gente usa, ele já está se digitalizando e veio o Bitcoin, veio outras moedas para facilitar essa troca financeira entre as pessoas. Troca financeira, pagamentos, investimentos também. Então, eu acho que o que mais atrai hoje é o fato de isso ser algo novo, de você ter um pouco mais de autonomia em relação a isso, então não tem tanto a interferência do governo estatal dentro desse universo, porque a gente sabe que o governo interfere bastante na economia, tanto para bem quanto para mal, e então você tem uma maior autonomia. E assim, o que também é um risco acaba sendo algo positivo, que é o fato da volatilidade desses ativos. Então, em um curto espaço de tempo, você pode ganhar muito mais do que investindo nas ações tradicionais. Então, acho que isso atrai muito as pessoas. Não é necessariamente o ponto mais positivo, né? Porque é volátil e tudo mais, mas exatamente sobre isso. Então, muitas moedas, elas, como o próprio Bitcoin, servem como uma garantia, às vezes, financeira. Serve como uma poupança e não somente como investimento. Então, isso vai atraindo as pessoas porque nesse cenário hoje que a gente está vivendo, principalmente geopolítico, de guerra e tudo mais, o Bitcoin, de uma certa maneira, ele está servindo como um alicerce ali para muitas pessoas que não estão conseguindo transacionar, muitas ações estão caindo, o petróleo influencia muito, então acaba sendo também um hedge, né, financeiro, uma segurança financeira. E eu acredito que esse é um dos fatores que está atraindo as pessoas, além da tecnologia, que cada vez mais vai avançando, novas coisas vão surgindo, e esses ativos se tornam mais atrativos. Ele tem tanto a especificidade de moeda, né, de ser cada vez mais aceito e usar como uma moeda de troca, como a questão do investimento, né, da especulação, do investimento, a rentabilidade Exatamente, da própria moeda, né? E aí tu falou ali em exatamente. volatilidade, né? Eles têm, geralmente as criptomoedas têm a volatilidade muito maior do que das ações, né? E por que acontece esses picos de altas e baixas diários? A gente está acostumado ali ver uma ação valorizando, desvalorizando 1, 2%, se ela vai a 6, 7, 8 num dia, já é um movimento esquisito. Para Bitcoin, para criptomoedas, isso é normal. Por que tem essa Pois diferença? é. Então, ações, os ativos tradicionais, eles geralmente eles acabam tendo a influência no preço pelo que a empresa faz, pelos movimentos da empresa, ou movimentos corporativos, né, que a gente chama, e também os movimentos do governo, do Estado, dos próprios acionistas. Então, tem empresa que o acionista ele é o maior acionista da empresa, então, se ele faz um comentário ou alguma coisa, isso acaba refletindo no preço dela. Mas criptomoedas, Bitcoin e tudo mais, apesar de hoje elas estarem cada vez mais atreladas ao mercado financeiro e geopolítico, então se acontece alguma movimentação no mundo, isso de alguma forma acaba refletindo nas criptomoedas, isso é muito mais um movimento de oferta e demanda mesmo, um Uhum. movimento das próprias pessoas que fazem parte daquele mercado. Então, se eu tenho uma comunidade que são as baleias, né, que a gente chama, que tem grande quantidade de ativos, eles podem ou não influenciar no mercado. Alguma alguma movimentação no mundo econômica ou geopolítica, como a guerra da Ucrânia e Rússia, também movimenta porque cada vez esses ativos estão se conectando com o mundo atual, não é só ali aquele mundo digital e deles. Mas eles não têm essa estabilidade
de alguns outros ativos financeiros tradicionais, justamente porque eles são movidos por essas notícias afora. Então, não tem movimentação corporativa, não tem movimentação da empresa, dos acionistas e tudo mais. Então, reflete literalmente o movimento do mercado no geral. Sim. E quem quer começar a investir, assim, falando sobre segurança, a pessoa ainda tem ali seus receios. Ah, não conheço muito isso, não quero colocar meu pezinho nessa água ainda. Começando pela segurança, o que realmente ainda é incerto, quais são os riscos e cuidados que a pessoa tem que ter, ou ela já pode ir tranquila. Queria só que tu falasse um pouco sobre a segurança, riscos e cuidados, assim, de investir nas criptos. Bem, primeiramente, falando dos riscos, eu acho que é importante, é justamente a questão de volatilidade. Então, geralmente, quem faz indicação de investimento com cripto e tudo mais, que trabalha com esse tipo de indicação, enfim, é, a pessoa sugere que você não coloque grandes quantidades ou aquela quantidade, assim, sobrou, então coloca lá para você ter uma exposição mínima ali naquele ativo. E assim, hoje, esse mercado ele já está mais consolidado. Então, a gente já tem grandes empresas aqui no Brasil e no mundo todo que elas são regulares, elas estão em conformidade com a justiça, tem já leis, diretrizes, legislações que amparam essas empresas e o próprio negócio de troca de criptomoedas, né, de negociação. Então, já não é um mercado amador como era anos atrás. Então, hoje você já tem, para quem está acostumado a investir com corretora e tudo mais, a gente já tem lugares específicos para isso, que são as exchanges, que a gente chama. Então, você não precisa entrar na Deep Web, por exemplo, e comprar lá e tudo mais. Dá para comprar normalmente, com lei amparada e tudo mais. Os riscos obviamente, risco de mercado como qualquer investimento. É volatilidade, caso você tire os seus ativos de dentro da corretora e deseje colocar na tua própria carteira de ativos digitais, de criptomoeda, enfim, a segurança ela fica literalmente nas tuas mãos. Então, você tem que ter ali o discernimento de guardar aquilo com segurança, de não deixar aquilo aos olhos de pessoas que podem querer tentar te roubar, não divulgar os teus dados para qualquer pessoa, como qualquer outro investimento. Mas em cripto, por exemplo, você tem a possibilidade de tirar de dentro da corretora, né, exchange, ter a própria custódia, e isso daí já é uma coisa que você tem que lidar com a segurança, já não fica mais na mão da corretora ou da empresa. Mas os riscos são esses. E outra, hoje a gente tem acho que mais de 10, 12 mil ativos dentro desse mercado, então é muito grande. E tem muita coisa que a gente chama de scam, que é golpe, que aparece aí somente para golpe, se aproveita das pessoas, é pirâmide. Então tem esse risco também de você saber diferenciar o que é mais sólido do que é golpe, do que é pirâmide. Então, as moedas mais bem posicionadas no mercado geralmente são as mais confiáveis. Moedas que estão em diversas corretoras são moedas também mais confiáveis porque várias corretoras estão tendo demanda para aquele ativo, então ele tem fundamento, então as pessoas estão investindo, tem um mercado muito grande. E então esse, por exemplo, são coisas que você pode olhar para ver se uma moeda pode ser confiável ou não para você investir. Ele já tá, as criptomoedas já estão bem legisladas, assim, então, né? A gente tinha essa impressão de uma coisa muito alternativa, assim, a pessoa que está investindo em criptomoedas hoje não está fazendo nada ilegal, existe um norte para isso. Mas o que eu ia te perguntar também, não existe nenhuma garantia, né? Tipo, no mercado financeiro a gente tem lá o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito, que dá um certo amparo para perdas e quebras de instituições. Nas criptos é a tua carteira ali, o próprio usuário que está custodiando aquilo ali, ele não tem garantia do Estado, digamos assim, né? Isso, ele não tem. O máximo que pode acontecer
é, de repente, se você está negociando dentro de uma exchange e acontece alguma coisa com ela, de repente ela é hackeada, acontece alguma coisa e os usuários eles são prejudicados, você pode entrar com uma ação contra essa empresa e aí ser ressarcido e tudo mais. Mas, por exemplo, Atlas Quantum, que é um projeto que teve lá no início de criptomoedas, de exchange, era golpe, era pirâmide. E até hoje tem pessoas que estão aí em processo com Atlas Quantum e não receberam nada. Então, assim, pode ser que você receba, pode ser que não, a exchange pode te ressarcir. Enfim, tem muitas exchanges que hoje elas se protegem justamente contra isso. Então, eles possuem, digamos, ali um fundo onde, se alguma coisa acontecer com o exchange, eles têm como ter, pelo menos, ali uma forma de ressarcir os usuários que foram prejudicados. Mas lei mesmo para amparar isso, não tem. E aí, se você, de repente, tirar os seus ativos da corretora e colocar numa própria carteira, aí não tem lei, não tem exchange que possa fazer nada. Se você perder, de repente, a chave da carteira, né, que é a chave privada, se você enviou para um endereço errado, não tem como você saber quem é a pessoa, não tem como ela te ressarcir, e foi para o limbo, como a gente fala. Então, não tem volta, nem não tem governo que ajude. Sim. E tem países, né? Eu lembro do El Salvador, que foi bastante noticiado, e agora a própria Ucrânia, nessa questão da guerra, eles formalizaram, né, o Bitcoin como moeda local, assim, né? Qual é exatamente a diferença para o Brasil? Por exemplo, aqui ela existe a negociação, tá permitido, tá ok, tá tudo certo, mas outros países eles assumem como uma moeda local. Qual é a diferença exatamente de um país para o outro, assim? Então, aqui no Brasil, a gente tem a negociação legalizada. Então, você pode negociar tranquilamente. E, inclusive, a gente tem lugares, assim, pequenos lugares, pequenas empresas, de repente, pequenos empreendedores, que eles acabam aceitando a moeda como, como meio de pagamento. Mas isso depois eles precisam converter em real, tem toda a questão de imposto, inflação, etc. Já nesses outros países onde é legalizado, hoje também a gente tem Lugano, que é uma cidade da Suíça, que está querendo fazer a mesma coisa que El Salvador fez, né? Aceitar como moeda local. Então, nesses lugares, o que que acontece? Os estabelecimentos eles podem aceitar somente Bitcoin, podem transacionar com Bitcoin sem precisar converter. Então, por exemplo, lá em El Salvador, a moeda que eles têm hoje, oficial, é o dólar e o Bitcoin. Eles são dolarizados, o Bitcoin surgiu lá, chegou lá justamente pelo enfraquecimento da economia desse país, de muitas pessoas desbancarizadas, então o Bitcoin já estava sendo a alternativa, então por que não formalizar? E aí, lá nesses lugares, você pode utilizar somente Bitcoin porque é a moeda local do país. Aqui no Brasil, por exemplo, se você tem um comércio e quiser aceitar somente dólar, você não pode. Somente Bitcoin, você não pode. Tem que aceitar real, porque é a moeda oficial do país. Lá não. Então, é uma moeda corrente, pode ser usada como base para investimentos, para ações e diversas outras coisas. Então, essa é a principal diferença. Assim, lá os cidadãos eles não são obrigados a utilizar qualquer outra moeda se eles não quiserem. Podem usar somente Bitcoin, declarar com Bitcoin, fazer tudo com Bitcoin. Aqui no Brasil, não. Bitcoin é um investimento, não é a moeda do local. E nem outra moeda aqui no Brasil é uma moeda local, nem dólar, nem euro. Então, tem essas questões aí comerciais e de câmbio, né, também. Sim, perfeito. E só para entender melhor a questão de compra, venda, investimento e transferência. Eu tenho a minha conta ali numa corretora, por exemplo, e aí eu estou investindo ali, comprando e vendendo como se fossem ações. Mas eu também posso transferir para ti uma quantidade, né? Se a gente fez um negócio, a gente acertou que a gente vai se pagar por Bitcoin, eu posso transferir também para ti diretamente para tua carteira, ou tu precisa estar na mesma corretora que eu, nós dois precisamos ter a mesma carteira, como é que ficam essas diferenças entre a negociação das corretoras e a transferência entre usuários? Então, a negociação na corretora acontece normalmente, né? Você compra, você pode
fazer uma ordem de compra. Então, você seleciona um valor lá específico para qual você quer comprar Bitcoin. Tipo, Bitcoin hoje está 45 mil, eu quero comprar ele quando tiver 43. Então, se você tiver saldo dentro da corretora, quando o preço cair, a sua compra vai ser efetuada e a mesma coisa acontece com venda também. Então, é negociação normal dentro da corretora. Agora, transação entre pessoas, aí tem duas formas diferentes. Existem algumas corretoras, como a Binance, que é uma das principais, todo mundo conhece a Binance, eu acredito, que se você tiver uma conta na Binance, por exemplo, nós dois aqui, temos uma conta, você quer enviar Bitcoin para mim, você pode enviar diretamente da Binance de uma para outra. Então, eu vou receber lá na minha carteira da Binance. E como é uma transação interna, não tem taxa de transação. Então, envia normalmente uma rede lá da própria Binance. Já, por exemplo, você tem Bitcoin numa exchange e quer me enviar para a minha própria carteira. Dentro da exchange é a opção saque. É como se eu fosse sacar, tirar de lá, né, enviar para a carteira. Aí você paga a taxa de corretagem não, né? Corretagem é de transação mesmo, compra e venda. Aí você paga a taxa de saque da corretora e paga a taxa da rede, que no caso é a taxa da blockchain. E acaba sendo um pouco caro. Mas, se quiser fazer esse tipo de transação, tem como, e é pela opção saque. Agora, digamos, você tem uma carteira de Bitcoin, eu também tenho uma, e a gente quer transacionar entre a gente. Simplesmente, eu vou te enviar o meu endereço, você vai colocar lá e a gente vai transacionar, normal, como se fosse um Pix. Você coloca o endereço da pessoa, seleciona o valor e transaciona. Hoje, no Bitcoin, por exemplo, a gente tem a Lightning Network, que é uma opção de segunda camada de rede do Bitcoin, onde ela é feita exatamente para essas transações de pagamento. Então, a gente diz que a Lightning são canais de pagamento para você pagar menos taxa e ser mais rápido. Porque a rede do Bitcoin, a blockchain deles mesmo, demora, às vezes a taxa é muito cara. Então, na Lightning, você pode fazer essas transações de forma barata e rápida, como se fosse literalmente um Pix mesmo. E o processo é basicamente igual, só que aí já tem uma diferença. Existem algumas carteiras que elas possuem integração do tipo, você tem uma carteira Lightning e envia para uma carteira Bitcoin normal. Ou você tem uma carteira Lightning e envia só para Lightning. E vice-versa. Só que tem carteiras, por exemplo, que elas não conseguem fazer essa ponte entre as duas redes, digamos assim. Então, se você tem uma carteira Lightning, às vezes você só consegue enviar para um endereço Lightning e não para o endereço Bitcoin convencional. Existem diversos tipos de endereço Bitcoin, mas o principal começa por BC. Então, é BC e o endereço de uma linha, por exemplo. O endereço Lightning, ele começa por LN e é um endereço muito grande, um texto, assim. Então, tem essas diferenças, assim, que como várias carteiras atualizaram ao longo do tempo, não só no Bitcoin, mas eu acredito que em outros ativos também, você tem que analisar qual é o endereço que você vai enviar, senão você vai enviar para o limbo, basicamente. Então, tem tudo isso, né? Dá para enviar dentro da própria exchange, dá para enviar fora com carteiras normais, mas o mais importante é ver qual é o endereço que vai esse Bitcoin. Às vezes você até consegue continuar a transação, por exemplo, de uma carteira convencional para uma carteira Lightning, mas a taxa vai ser muito alta, porque vai ter que fazer a mudança de uma rede para outra. Falou ali de errar o endereço, mas se eu coloco um endereço errado, ele não dá, tipo, banco, assim, um aviso, esse endereço não existe, ou ele vai, boa sorte, e perdeu? Então, depende de que tipo de erro vai acontecer ali. Por exemplo, você errou o endereço, tipo, mas aquele endereço é válido, mas não era para a pessoa que você queria enviar. Ele Sim, não vai dar ele só se vai. tá errado, não. Agora, se for um endereço realmente que é inválido, que, por exemplo, a sua carteira ela não suporta aquele endereço, porque, como eu te falei, agora os endereços eles são diferentes porque a carteira atualizou, o protocolo às vezes ocorre um upgrade e tudo mais, então atualiza.
Se a tua carteira não tiver suporte para aquele endereço que tu está querendo enviar, vai aparecer erro mesmo. Então, tá salvo, vai aparecer erro. Mas, às vezes, as carteiras, elas suportam endereços mais antigos, e se aquela pessoa que tu está querendo enviar, por exemplo, utiliza aquele endereço antigo, ele é válido, então vai ser enviado. Sim. Um outro termo que a gente ouve bastante falar quando fala de criptomoedas é a mineração, né? O que exatamente é essa mineração? Qualquer um pode fazer? O que é necessário para a pessoa fazer? Existe um retorno financeiro nisso? Então, mineração hoje ela é uma corrida, digamos assim, matemática. Existem basicamente dois tipos de protocolo que são usados para fazer mineração. Um é a prova de trabalho, que é o Proof of Work, que é o do Bitcoin e o do Ethereum atualmente, e outro que é o Proof of Stake, que é prova de participação, que diversas outras moedas utilizam esse protocolo e é o que o Ethereum depois vai passar por uma atualização e vai passar a utilizar ele. No Proof of Stake, ele é um pouco mais básico, assim, de explicar, porque o que acontece? Dentro daquela rede, daquele protocolo, a pessoa que tiver mais tokens disponíveis para deixar eles travados na rede e se tornar um possível validador, ela consegue. Por isso que é prova de participação, né? Quanto mais você participa, quanto mais tokens você fornece ali para a rede, maiores são as suas chances de poder validar um bloco e ganhar uma recompensa. Aqui a gente No está caso do falando da Bitcoin, criação da criptomoeda, né? Essa mineração isso, é a criação da criptomoeda. Como se a exatamente. mineração do Então, metal precioso. tem essa alusão aí que fizeram, né? Surgiu com o Bitcoin. E aí, então, basicamente, a mineração é justamente isso. Você fazer ali, então, o surgimento de novas moedas para a rede. E, dependendo da forma como você participa, né? Seja uma forma de participação, seja uma forma de trabalho, né? De prova de trabalho, você ganha uma recompensa, porque você está Uhum. ali participando, ajudando a rede. E aí, a prova de participação eu já expliquei, né, mais ou menos, então você ganha a sua recompensa. E a prova de trabalho, que é a do Bitcoin, por exemplo, é quanto mais poder computacional você tem. Então, lá no início do Bitcoin, computadores normais, como esse que eu estou usando agora, eles eram perfeitamente próprios para fazer mineração. Hoje eu preciso de máquinas específicas, eu preciso de uma infraestrutura adequada, então a atividade ela já ficou muito mais industrial e não caseira. Então, hoje, se somente eu quiser minerar Bitcoin, por exemplo, eu vou ter um custo muito alto e eu não vou ter um retorno proporcional ao custo que eu tive. Mas a gente tem empresas que estão fazendo isso agora. E aí, o que acontece? Os mineradores, então, eles emprestam poder computacional para a rede. Então, quanto mais poder você tiver de computação, maiores são as tuas chances de encontrar um bloco e de poder validar ele. E aí você ganha a recompensa. Dentro do Bitcoin, as recompensas elas são diminuídas pela metade a cada 4 anos em média. Então, começou lá com 50 bitcoins, depois foi para 25 e depois foi diminuindo pela metade ao longo de 4 anos. E hoje a gente já tem um ecossistema inteiro de mineração, que vão desde empresas de mineração, provedoras de hardware, de software. Então, é um mercado já que está bem grande. Mas, basicamente, a mineração é isso. Dependendo do sistema, ou você empresta poder computacional, ou você, como uma prova de participação, prende, entre aspas, os seus tokens dentro da rede para você se tornar um validador ou não e ganhar uma recompensa com isso. É essa uma das explicações da atribuição de valor do Bitcoin, ou da criptomoeda, porque tem essa complexidade da criação, da mineração, é isso que gera a escassez, né? Esse termo que é usado é isso que gera, é um dos atribuidores de valor do Bitcoin, essa escassez, que é difícil criar novas. Isso, no caso do Bitcoin, ele possui uma escassez programada. Nem todas as criptomoedas têm escassez programada. Então, tem moedas aí que vão surgindo vários tokens, tipo Ethereum, por exemplo. Vários tokens vão surgindo e quando eles veem que está inflado, por exemplo,
eles vão lá e queimam tokens para diminuir a inflação daquela moeda e deixar ela mais escassa. No caso do Bitcoin, ele tem um limite, que é de 21 milhões de unidades. Então, a cada período de mineração, a cada esses 4 anos, essa emissão de novas moedas ela vai diminuindo pela metade. Então, é programado, então, tipo assim, não tem como você criar novas moedas. Ah, eu quero criar tantas e tantas moedas e eu vou criar várias. E a dificuldade de minerar novos blocos, ela vai se ajustando ao longo do tempo. É por isso que hoje é tão difícil, porque diversas pessoas entraram no ecossistema, na rede. Imagina, diversas pessoas entraram, a tecnologia foi aumentando, os computadores ficaram mais potentes. Então, se eu tenho um computador super potente, eu posso minerar várias moedas, vários blocos. Só que não, dentro do Bitcoin não. Então, a rede foi se ajustando, foi ficando mais difícil e tem justamente essa escassez programada de que a cada 4 anos eu tenho uma redução na emissão para que não ocorra uma inflação na moeda. Então, tem inflação no Bitcoin, sim, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo, porque cada vez mais, ao passar do tempo, eu tenho menos moedas para surgir e elas demoram muito mais para ser mineradas e vão ser aos pouquinhos. Então, existe uma estimativa que no ano 2140, todos os Bitcoins terão sido minerados. Só que hoje, por exemplo, a gente tem bitcoins sendo minerados, uma unidade, né? Bitcoin é a unidade. Lá para depois do 24º ou 25º halving, que vai demorar, eu vou ter somente satoshis para serem minerados, que é a menor unidade do Bitcoin. Então, é como se, depois de muito tempo, eu deixo de produzir reais e produzo somente centavos. E, no fim, isso vai acabar. Mas a mineração vai continuar existindo, porque os mineradores eles vão ter o trabalho de adicionar transações nos blocos e, por essas transações, eles ganharem uma recompensa, que é a taxa que a gente paga na transação. Tu falou aí uma expressão da fração do Bitcoin, os satoshis. E esse tal desse Satoshi Nakamoto, né? Dizem que ele é o criador do Bitcoin. Que história é essa? Quanto disso é verdade? Quanto é lenda? Então, o Satoshi, ninguém sabe quem é. Simplesmente era um cara, um programador. Na verdade, dizem que o Satoshi nem era um dos melhores programadores, mas ele fazia ali parte de uma comunidade de programadores, ele fazia parte de uma lista de e-mail de pessoas que discutiam sobre criptografia, sobre dinheiro, enfim. E antes do Bitcoin surgir, a gente já teve outras ideias de um dinheiro digital parecido com o Bitcoin. E Cash, por exemplo, foi uma ideia de dinheiro digital, BitGold, DigiGold. Então, já tem todo um histórico de criptógrafos, de programadores e pessoas entusiastas de economia, matemáticos, que tinham já ideias de uma moeda digital. Só que o Satoshi ele foi quem conseguiu fazer com que o Bitcoin vingasse e tivesse uma segurança, a escassez programada e todos os outros requisitos que o Bitcoin tem hoje que fazem ele ter perdurado ao longo do tempo. Então, ninguém sabe quem é o Satoshi, porque ele participava de uma lista de e-mail e ele usava esse pseudônimo, Satoshi Nakamoto. Não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, não, ninguém tem ideia. E ele minerou os primeiros blocos, surgiu lá no começo, divulgou o white paper, que é o documento explicando que é o Bitcoin dentro dessa lista de e-mail. E ele sumiu. Depois de um ano, mais ou menos, alguns anos, ele sumiu. Ele não teve mais nenhuma atividade dele dentro desses fóruns ou desses grupos onde ele era geralmente encontrado. Muitas pessoas supõem ou querem acreditar que o Ralph Finney, que é um programador, matemático, criptógrafo, enfim, e que estava também nesse fórum, é o suposto criador do Bitcoin. Porque ele também foi um dos primeiros mineradores de Bitcoin, né? Foi um dos primeiros caras que conectou lá o computador dele na rede do Bitcoin e começou a minerar. Só que o Ralph Finney, ele literalmente se congelou
com criogenia. Ele tinha uma doença e aí ele, confiando no futuro da ciência, se congelou e agora ele está lá congelado, acho que na Califórnia, não lembro, algum lugar dos Estados Unidos. E algumas pessoas acreditam, creem, né, que ele possa ser o criador do Bitcoin, mas ninguém tem ideia de quem esse cara seja. Além do Bitcoin, claro, né, que certamente é a criptomoeda mais difundida entre os usuários, principalmente os comuns, existem outras diversas, né, Ethereum, Litecoin, entre essas mais conhecidas também, né, porque são milhares, né, como tu falou. Quais são as especificidades dessas outras também mais conhecidas aí como Ethereum e se tu tá de olho em alguma dessas que já são mais tradicionais nesse mercado tão novo ou em outro alguma? Então, eu já deixo logo claro que eu não estou de olho em nenhuma outra. Eu sou, assim, bem fundamentalista no Bitcoin, então eu procuro estudar só os fundamentos dele, só ele mesmo. Mas, óbvio, eu olho um pouco as outras moedas, porque a gente que meio está dentro desse mercado precisa conhecer um pouco de cada coisa, assim, sempre que possível. Então, a gente tem, por exemplo, Ethereum, que é a segunda maior desse mercado, e o objetivo do Ethereum, às vezes, muitas pessoas tentam comparar ele com Bitcoin, fazer ali uma analogia, sei lá, até colocar os dois como concorrentes, né? Mas o Ethereum, ele é uma rede de contratos, digamos assim. Então, hoje, nesse universo cripto, a gente tem os contratos inteligentes, que são os smart contracts, e a Ethereum, ela é a rede que possibilita que dentro dela você crie aplicativos descentralizados, que você desenvolva aplicativos para finanças descentralizadas, então, para fazer empréstimo, para qualquer outro tipo de coisa relacionada a finanças e tudo mais, você pode criar dentro da Ethereum. Então, a Ethereum basicamente é uma rede onde você pode criar qualquer coisa dentro dela, até mesmo outras moedas, e fazer aquilo funcionar tendo a Ethereum como a rede principal ali que vai servir de base para a tua aplicação. E dentro da Ethereum tem o Ether, que é o token que você precisa utilizar para fazer essas coisas dentro da rede. Já o Bitcoin, por exemplo, não. Ele é uma moeda que ele surgiu mais ou menos como moeda, de fato, como meio de pagamento, transação e tudo mais. E a partir das atualizações que acontecem, você pode acabar inserindo aplicativos, finanças descentralizadas e tudo mais. Litecoin, que é uma outra moeda que muita gente usa, eu acredito, eu não sei, mas ela é bem comentada. O objetivo do Litecoin é tentar resolver, entre aspas, alguns problemas do Bitcoin. Então, o Bitcoin tem uma característica que ele é pouco escalável, ou seja, ele demora para fazer transações, ele tem transações caras, porque o tamanho do bloco do Bitcoin é pequeno, justamente para não ter tantas transações dentro dele. É um mecanismo de segurança que a rede viu que era mais viável para deixar todo o sistema seguro e que aparentemente está dando certo, né? Porque Bitcoin até agora não teve nenhum ataque e tudo mais. Então, o Litecoin ele surgiu com essa ideia de aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações e ser mais barato, e também aumentar o limite de moedas, que é o supply. Então, o Litecoin, se não me engano, tem 4 vezes mais moedas do que o Bitcoin. E muitas outras moedas que surgiram, Bitcoin Cash, por exemplo, diversos outros ativos, eram justamente para tentar resolver ou melhorar alguma característica que as pessoas julgavam ser um problema no Bitcoin. E aí, então, a gente tem outras moedas também, como o Chainlink, que é muito comentada assim por muitas pessoas, a rede da Chainlink, Polkadot e tudo mais, são moedas que são ativos, na verdade, que eles servem para você fazer transações financeiras descentralizadas. Então, empréstimos, eles servem como tokens de utilidade, eles têm uma utilidade dentro de uma blockchain, eles servem como oráculos, por exemplo, para você fazer apostas dentro de uma rede, e esse oráculo ele se conecta com o mundo real para trazer informações reais dentro da blockchain e, de repente, formalizar uma aposta, um empréstimo, alguma coisa assim. E também tem as moedas, por exemplo, relacionadas a metaverso.
O Bored Apple, que é um dos principais um dos principais NFTs hoje, ele lançou o próprio token, que é o Appcoin, e está relacionado a metaverso, a NFT, muita gente está utilizando. Decentraland também é uma moeda que é relacionada a um universo virtual que está sendo desenvolvido como metaverso. Então, cada uma tem as suas utilidades, tem as suas diferenças dentro desse mercado como um todo. Voltando ao Bitcoin ali, a gente vê que ele está sendo cada vez mais aceito, né, como meio de pagamento e principalmente por compras na internet, etc. Cada vez mais empresas aceitando, pequenas e grandes, aceitando ele como meio de pagamento. E tem uma outra coisa que tem se tornado mais comum, principalmente com essas empresas de e-commerce, é tu comprar os bitcoins dentro de sites e aplicativos como o Mercado Pago, o Mercado Pago e o 99Pay, né? Mas depois acontece uma coisa que tu não consegue tirar ele lá de dentro. Tu compra ele e tu só pode usar dentro da própria plataforma, das próprias compras daquele site, daquele aplicativo com esse Bitcoin que tu comprou lá dentro. É isso mesmo que acontece? E se sim, tu acha que vale a pena esse tipo de coisa? Então, essas plataformas elas estão trabalhando com isso, primeiramente, de permitir fazer compras dentro. E como as próprias plataformas elas já têm um e-commerce ali dentro, vale a pena que você utilize aquele ativo dentro da plataforma para manter lá dentro, né? É tipo, pô, você está usando aqui o meu aplicativo Sim. e eu não vou te dar dinheiro para você utilizar em outro lugar. Então, usa aqui dentro. E aí eles acabam não permitindo que você retire, transacione e tudo mais. Talvez isso possa mudar no futuro, talvez eles possam é, dividir isso, né? Deixar de ser somente, por exemplo, 99Pay, pode ser 99 Bitcoin ou 99 criptomoedas, e aí acaba se tornando uma exchange de criptomoeda ou alguma coisa assim. Então, pode ser que eles estejam apenas utilizando esse tipo de tratamento, digamos assim, com as criptomoedas agora como uma forma de teste. Isso pode mudar ou não. Mas, tanto em aplicativos assim, que do nada surgiram como opção de você comprar Bitcoin, que nem era a utilidade do aplicativo ser uma fintech ou oferecer alguma aplicação financeira, quanto as próprias exchanges hoje, elas não são extremamente seguras para você comprar o ativo e simplesmente deixar lá. É óbvio que oferece muita facilidade para quem está começando agora no mercado, para quem quer ter, sim, também somente facilidade para comprar, somente investir, mas deixar teus ativos dentro de uma empresa, dentro de uma corretora, não é a opção mais viável, independente de qual aplicativo vai ser. Se vai ser um 99Pay, se vai ser uma Binance da vida, porque a gente sabe que essas empresas, elas são centralizadas, então qualquer coisa pode acontecer com elas. Elas podem ser hackeadas, elas podem ser fechadas, pode ser, de repente, um golpe e o cara simplesmente fugir com todos os teus bitcoins, os teus ativos e não dar mais satisfação, como aconteceu com o Atlas Quanto, por exemplo. Então, o objetivo dessas empresas é que, por exemplo, 99Pay e tudo mais, é que você utilize dentro ali do aplicativo, tenha um contato com o Bitcoin, aprenda um pouco sobre a moeda. Exchange, o objetivo é que você tenha uma facilidade de troca, né, de negociação, mas nunca para você manter aquilo como a sua carteira, como algo que você vai guardar a longo prazo. Sempre que possível, é indicado que a pessoa retire de lá, coloque na própria carteira, mantenha a própria custódia, que é muito mais seguro de você deixar alguém, uma outra pessoa tomando conta do teu dinheiro, que é basicamente isso que acontece. E falando isso sobre outras formas de negociar as criptomoedas, existe uma modalidade bem conhecida do pessoal do mercado financeiro, que são os ETFs, né? Que são a tradução da sigla em inglês para fundos de índice, né? Então, geralmente é uma espécie de fundo de investimento que replica ali um índice ou replica uma outra variação. E cada vez vem surgindo novos ETFs de bitcoins, de criptomoedas, de conglomerado de criptomoedas. E aí, em tese, tu tem aí uma segurança, né, que está numa corretora tradicional, com esse teu ETF replicando a variação
do Bitcoin, das criptomoedas, também não sei se é a mesma oscilação de preço ali, mas queria que tu falasse um pouco desses ETFs de criptos e quais são os prós e os contras, como é que tu vê esse tipo de negociação. Então, os ETFs eles surgiram como uma alternativa para o investidor tradicional. Ele se expor ao risco de uma forma menos arriscada, digamos assim. Ele oferece um pouco mais de segurança, replica índices de bolsas estrangeiras ou índices da própria moeda, só que não com a volatilidade real daquele ativo. Então, o cara ele tem um pouco mais de segurança, mas ele também paga todas as taxas de administração do ETF, da corretora e tudo mais, mas ele surgiu como uma alternativa para investidor tradicional que, para muitos investidores, não é viável ele se expor diretamente à moeda. Ou então ele simplesmente não quer, porque ele tem toda essa questão que eu falei de autocustódia, de segurança ali na exchange e tudo mais, então é muito mais fácil para ele manter digamos assim, todos os ativos dele dentro de uma própria corretora, dentro de uma própria gestão, e aí o ETF ele surgiu nesse sentido. Ele é bom justamente por isso, você tem uma certa mitigação de risco, porque ele não é o próprio ativo de fato, então te dá um pouco mais de segurança, você não tem essa preocupação de custódia, ter uma própria carteira, enviar, fazer transação, etc. E o ETF ele serve literalmente como uma aplicação de investimento, porque tem muita gente que usa cripto como uma forma de poupança, por exemplo. O ETF não. Mas qual é o risco disso? Assim, você não está atrelado à moeda de fato, você tem os pontos negativos, né? Você tem que pagar todas as taxas de administração, então você tem mais taxas. Se a moeda sobe 50%, você não ganha não tem todo aquele 50% de ganho, porque uma parte ali fica para a corretora, fica para tudo mais, e aí você não tem uma autonomia. Esse, digamos assim, é o ponto mais negativo. Não tem a autonomia que você poderia ter investindo diretamente na moeda e tendo a própria custódia disso. Mas a ETF é bem interessante, assim, porque conecta as criptos e qualquer outro criptoativo ao mundo tradicional e faz com que os investidores mais tradicionais, aqueles que têm medo, de repente aquele cara ali que, não confio muito no Bitcoin, às vezes você fala assim, não, tem um ETF de Bitcoin aqui, ele já sabe que é um ETF, ele já investiu, ele, então o ETF eu quero. E aí conecta esse cara que quer se expor, mas não com todo o risco, toda a volatilidade que o mercado tem. É interessante quando a gente fala em risco, né? A gente fala em risco, mas são duas coisas, né? Uma coisa é o risco que a gente chama de volatilidade, é o ter estômago, né? O risco de perder o dinheiro, o medo de perder o dinheiro da forma normal. Outra coisa é o risco de quebrar uma exchange, etc. Então, acho que o ETF ele te distancia desses dois riscos, né? O da volatilidade, o risco normal, o risco de um ativo, né? O risco de oscilação de um ativo e esse risco de investir numa coisa que é só dele ali, que ele vai ter que controlar, ou que ele acredita que possa sumir do dia para a noite, né? Mas, ao mesmo tempo, como ele não Exato. está exposto a essa volatilidade, ele não está exposto para o mal nem para o bem, né? Se o ativo dá uma porrada, daqui a pouco ele não pega isso. E uma coisa que eu queria lembrar também, que a gente não falou, o Bitcoin, ele é 24 horas, né? Ele é 7 dias, ele negocia o tempo inteiro. E o ETF, ele negocia no período de mercado, ali, né? De segunda a sexta, naquele horário de pregão. Então, acho que ele também pode perder até no final de semana, se ele dá uma oscilação muito forte para baixo ou para cima, como é que fica isso? O ETF depois ele tenta recuperar, reproduzir essa oscilação na segunda-feira. Então, os ativos, as ações, elas vão replicar, no caso do ETF, né, vai replicar o índice do que ele está atrelado. Então, você pode não negociar ele naquele momento, mas depois, quando a bolsa estiver aberta, quando você poder negociar novamente, ele vai estar replicando o preço atual daquele ativo, daquele conglomerado de ativos que ele está replicando o índice. Beleza.
Olha, tem muito assunto pela frente, mas para a gente tentar resumir aqui, senão a gente não para mais, eu queria só que tu desse mais uma breve explicação sobre três coisas que eu separei aqui, que são evoluções, né, de todo esse universo dos criptos, que são as NFTs, né, que estão surgindo cada vez mais, os fan tokens e esse metaverso, aí, começando pelo NFT. O NFT, ele teve um boom desde o ano passado. Então, a tradução literal para NFT seria non-fungible token. É um token não fungível. Como assim? Ele só tem o valor em uma unidade, por exemplo. Então, Bitcoin você pode trocar por Bitcoin, real por real, mas você não pode trocar um NFT por outro, porque cada um tem um valor diferente, tem uma propriedade diferente, e pode ser qualquer coisa. Atualmente, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma música. E os NFTs, eles servem basicamente para conectar pessoas dentro de uma comunidade. Óbvio, eles têm toda aquela questão de negociação, eles podem valorizar ou não, mas eu acredito que a principal vantagem do NFT é você poder se conectar com uma comunidade, você ter vantagens dentro daquela comunidade. Então, por exemplo, o Bored Apple é um dos principais NFTs hoje que a gente tem, que é aquele macaquinho que todo mundo conhece, tem vários jeitos dele. E você ter esse Bored Apple, você se conecta com pessoas super famosas, você pode participar de eventos exclusivos e cria esse senso de comunidade. Tem a parte financeira, que é de negociação, e tem a parte social, que é ter ali, se conectar a uma comunidade, obter vantagens, parecer melhor ou pior, porque os Bored Apples, eles são super caros e hoje só as top celebridades têm. Então, se você tem, você é, tipo, foda. Mas NFT é basicamente isso. Fan token, a gente pode dizer que ele é parecido com o NFT, mas ele não é uma imagem ou alguma coisa assim. Ele é um token que você se conecta ao teu clube, teu time do coração. Ele está dentro da categoria de utility tokens, que são tokens de utilidade, então eles servem para alguma coisa. Você pode usar ele para obter desconto, para obter vantagens ali dentro do teu clube, para conhecer jogador, para comprar ingresso. Então, os fan tokens, eles servem isso. Também tem um senso de comunidade, de você se conectar com o teu time de uma forma diferente, de você obter vantagens diferentes das outras pessoas, diferentes também, talvez até daquele cara que é sócio torcedor e ele paga toda vez uma mensalidade, mas tu tem um fan token no teu time, então você pode ter outros tipos de benefícios. E qual era a outra mesmo que a gente... Metaverso. O metaverso. Cara, o metaverso é uma coisa assim que ninguém sabe exatamente o que é, o que pode ser. Depois que o CEO lá do Facebook, o Mark Zuckerberg, falou sobre metaverso, mudou o próprio nome da empresa para Meta, todo mundo começou a falar de metaverso. Do nada surgiu metaverso. Mas hoje ninguém tem uma definição real do que pode ser. É simplesmente um espaço virtual onde você se conecta com pessoas por meio de avatares 3D. Mas é isso mesmo, de fato? A internet, de repente, as redes sociais cada vez mais vão se avançando, pode ser uma espécie de metaverso? Não sabemos. Então, hoje a gente tem esses mundos, universos virtuais que são ligados com NFT, que você pode utilizar ele se você tiver um NFT, e aí hoje a gente tem diversas empresas que estão dentro de espaços virtuais e isso para elas é o metaverso, ou se caracteriza no começo de um metaverso, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro disso. No entanto, está bem ligado com cripto, com NFT, com todo esse universo digital, porque está tudo dentro do digital e hoje a gente já tem empresas, já tem bancos, tem forma de pagamento, tem casinha virtual dentro de universo virtual, então você já tem um meio social dentro da internet e tudo isso pode ser ligado com o metaverso. Isso aí. Duda, eu queria te agradecer pela presença aqui, agradecer os ensinamentos aí, é muito assunto para a gente destrinchar, mas antes da gente terminar, eu queria, então, se tu quisesse
colocar mais alguma coisa aí que tu acha interessante, falar sobre o futuro, algo que a gente não abordou, e que tu deixasse aí tuas arrobas nas redes sociais, teus contatos aí, se o pessoal quiser te seguir, continuar aí o debate contigo nas tuas redes. Então, acho que foi bem geral, assim, a gente abordou todos os assuntos que, para quem não conhece, de repente é o mais importante, né? Quem sabe aí numa próxima vez a gente fala de um assunto mais específico, alguma outra coisa, mas eu acredito que foi bem geral, deu para falar de todo o essencial, assim, para quem está começando, para quem não conhece muito. E as minhas redes sociais é só no Instagram, @eduardalobato, e você pode me encontrar lá. E lá tem o link de tudo e encontra toda a minha vida lá também. Beleza, então. Então tá, Dan. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado aí e um grande abraço para ti. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Valeu.